Olá pessoal, tudo bem com vocês? Johnny falando com vocês do canal Prefiro Rico Trader. Uma grande satisfação tê-los aqui comigo. Hoje nós vamos falar a respeito de um conteúdo, se trata aí de uma automação, que também se trata de uma regra de coloração, do qual muitos aí já me solicitaram anteriormente, e até então eu vinha fazendo os meus backtests aí, para depois poder estar compartilhando com vocês. E devido à nossa correria aí do dia a dia, acabou se estendendo um pouco mais, para que eu pudesse trazer para vocês esse conteúdo aí que eu achei bem interessante também, que vocês podem estar até analisando aí os prós e os contras para de repente poder estar utilizando-se dele. Vou trazer para vocês aí uma análise aí, inclusive no próprio editor de estratégia do Profit, onde a gente vê algumas formas do qual a gente pode trabalhar com ele e que demonstra aí ter uma boa assertividade, tá bom? Lembrando que não é recomendação, é necessário que vocês venham fazer os seus próprios testes aí para que vocês possam tirar suas próprias conclusões, mas a gente traz aqui para vocês algo que a gente encontrou dentro dos parâmetros interessantes que nós fizemos aí como teste, tá bom? Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe a sua curtida para nós aí, peço para você que curta o vídeo, compartilhe com os amigos, para que esse conteúdo possa alcançar mais pessoas ao mesmo tempo e que ambas possam ser beneficiadas também, tá bom? Lembrando que a gente vai deixar aí na descrição do vídeo aí, tá bom? O link para que vocês possam estar entrando na comunidade ali do Telegram, onde tem algumas pessoas ali, né? Muitos aí que são do canal, já compartilhando, né? Métodos e estratégias do qual eu venho utilizando aí com os operacionais que a gente tem trazido para vocês aqui, tá bom? Então, operacionais do canal são discutidas ali e muitas das vezes a gente solta alguma coisa ali, até mesmo no canal ali do Telegram, justamente por conta de ser um canal mais ágil, para que o pessoal já possa estar recebendo algumas novidades de antemão aí, para depois estar trazendo aqui para o YouTube, tá bom? Então, se você ainda não faz parte, vou deixar na descrição do vídeo aí o link para que vocês possam estar entrando ali no Telegram, tá bom? Lembrando também, para você que tem interesse em estar fazendo a minha mentoria aí, o meu curso, na verdade, do qual eu já iniciei como projeto e alcancei algumas pessoas aí, e graças a bom Deus aí, todas se utilizaram-se de bom uso aí do que a gente compartilhou com cada uma delas. Estou trazendo para vocês aí na descrição do vídeo também o link, no qual vocês possam estar se beneficiando também com esse curso que eu disponibilizo para vocês aí, tá bom? Um curso bem interessante aí que vocês possam estar utilizando-se do operacional que eu utilizo no dólar, inclusive, para que vocês possam estar se beneficiando dele, para que vocês possam estar utilizando não somente aqui no mercado interno, como também eu passei inclusive para o pessoal a disponibilidade deles poderem estar utilizando-se desse mesmo operacional que eu compartilho com eles ali, né, nesse curso, no mercado externo também, se tratando de Forex aí, nos pares de moeda e até mesmo nas mesas proprietárias aí referente ao mercado externo aí, se tratando do índice Nasdaq e outros aí também, tá bom? Então, se você tem interesse, no link aí na descrição do vídeo vai estar aí o meu curso aí para que vocês possam estar olhando, analisando, e se de repente tiver alguma dúvida, me chame no privado aí no particular e a gente pode estar conversando também, tá bom? Bom, vamos ao conteúdo Magic Bird, tá bom? É um conteúdo que a gente vai estar disponibilizando para vocês aí, tá? No link aí na descrição do vídeo, que inclusive, como todos bem sabem, se porventura vocês têm interesse em estar utilizando-se desse conteúdo aqui na forma premium também, a gente tem ele aí disponível aí para os membros do canal e temos ele também disponível aí na loja de estratégia do Profit, tá bom? Então, se de repente você não quer ser membro do canal, algo do tipo, não quer ter que ficar baixando todo mês ali uma atualização para poder estar utilizando o operacional, algo do tipo, você pode estar baixando esse mesmo operacional na loja de estratégia do Profit, a versão Premium, do qual você não precisa ficar tendo que atualizar, justamente porque no Profit a gente já consegue essa atualização automaticamente, então você fica com ele rodando aí sem a necessidade de ficar tendo que vir no canal, até mesmo muitas das vezes baixar o arquivo novamente e às vezes ter que ficar importando ele para o Profit e fazendo essas configurações, esses parâmetros aí constantemente aí, visto que se você tem o teu CPF cadastrado no Profit, qualquer plataforma que você for utilizar, desde que seja com o mesmo CPF, você vai ter essa regra de coloração, essa automação já liberada, inclusive no teu próprio
Profit aí, tá bom? Então vai estar disponível para vocês na loja de estratégia do Profit como robô PRT Magic Bird, tá bom? Conhecido como pássaro mágico. Você vai encontrar ele na loja de estratégia do Profit como robô PRT Magic Bird Premium, tá bom? Então vamos lá, vamos à parte da automação, a parte da regra de coloração, a parte de configuração do gráfico, tá bom? Então, a partir do momento que a gente está com o nosso gráfico aí, tá bom? A gente vai fazer o que? Após ter já o link e o arquivo baixado aí na sua própria plataforma, caso você for utilizar-se da versão free. Lembrando que na versão free você utiliza somente um único contrato, você não consegue estar operando com mais de um contrato e não consegue estar fazendo as configurações referente a alguns parâmetros que a gente tem dentro do próprio robô e da própria automação, visto que isso aí a gente tem na versão Premium, tá bom? Da qual você pode estar mexendo nessas configurações também e trabalhando com mais de 2 contratos. Então, já deixo bem claro para vocês essa questão aí, beleza? Então, vamos lá. Vamos para a parte de configuração do gráfico. Gráfico de 8R, tá bom? Estou aqui no gráfico de 8R, posso trabalhar com gráfico de 10R também no próprio índice. O que eu vou estar fazendo? Eu vou estar vindo com o botão direito aqui, ó, primeira coisa, em cima do gráfico. Eu vou aqui inserir indicador. Eu vou procurar por Magic Bird. Eu vou colocar já a versão Premium aqui porque ela me dá mais informações aí. Então, vou para a versão Premium aqui, dou um OK e eu já tenho já aqui o que? O nosso indicador. O Magic Bird, para quem não sabe, ele é um operacional que ele trabalha com o Parabolic SARS, tá bom? Então, esse Parabolic SARS aqui, ele tem uma configuração. Na versão Free, você não consegue estar alterando essa versão do Parabolic SAR aqui. Já diferente da versão Premium que você consegue estar configurando ela, tá bom? Então, a gente já tem uma configuração já padrão já para o Parabolic SAR aqui, né? Então, o que a gente vai estar fazendo agora? Visto que a gente já tem aqui alguns parâmetros já onde ele vai me dar aqui, ó, PRT-V, que é de venda, PRT-C, que é de compra, e o cifrão ali. A gente vai estar colocando aqui agora aqui a regra de coloração, inserir regra de coloração, Magic Bird, e aí eu já tenho uma regra de coloração já plotada no meu gráfico também. Agora o que eu vou estar colocando aqui? Vou estar colocando também no meu gráfico o que? O executor de estratégias, ou seja, inserir estratégia de execução. Eu vou colocar aqui, ó, o PRT Magic Bird. Então, eu já tenho aqui, já configurado alguns parâmetros aqui nele para poder estar entrando e saindo da operação. O que ele vai estar analisando aqui para mim? Observa aqui, vamos dar uma olhadinha aqui já com mais atenção a essa questão aqui. Deixa eu só pegar a minha canetinha aqui, deixa eu pegar aqui, pronto, deixa eu só pegar aqui uma cor melhorzinha, ok, eu já venho aqui com vocês. Desculpem, pessoal, vamos lá. Então, o que eu tenho aqui? Observa que o indicador e a regra de coloração, até mesmo a automação, me deu uma condição de compra exatamente nesse ponto aqui. Porém, aqui ele saiu da operação. A gente vai analisar que ele não entrou novamente na ponta comprada aqui. Justamente por quê? Porque eu tenho aqui nos parâmetros algo que vai fazer que ele faça somente uma operação aqui nessa região comprada e que ele não faça mais de uma desde que isso aqui não aconteça. Ou seja, se isso aqui, ó, porventura vier a acontecer, aí ele entra novamente. O que seria isso aqui? Olha, ele veio aqui, deu condição de venda e ele saiu da operação. Depois ele entrou novamente e saiu da operação. Assim como ele fez aqui, ó, entrou na operação, saiu da operação. Ou seja, Johnny, por que ele não entrou aqui novamente? Ele não entrou aqui novamente porque tem uma trava que vai fazer com que, se porventura ele tiver posicionado, quando ele sair da posição e o movimento ainda continuar sendo o movimento inicial que foi dado aqui no caso de compra, ele não faz outra compra, para não pegar algo no meio do caminho. Ou seja, ele sairia aqui e entraria aqui novamente. Então, ou seja, ele poderia pegar um movimento já no final de uma tendência ou algo do tipo e às vezes acabar te estopando sem essa necessidade. Então, ou seja, ele fez a entrada exatamente
nesse ponto aqui, como a gente observa, ele saiu aqui e ele não entrou novamente, tá bom? Então ele só vai entrar novamente numa compra quando acontecer de dar uma venda, que nem deu uma venda aqui, ele saiu da operação, aí ele só vai entrar novamente na compra depois que surgiu essa venda aqui. E a mesma coisa vai acontecer quando for venda, ou seja, ele só vai entrar numa venda depois que ele saiu de uma compra. Daí ele vem para a parte vendedora. A gente vê isso aqui acontecendo. Vendeu, agora ele vai fazer o quê? Só comprar. E aí ele comprou, no caso ali na operação, saindo dela, né? No caso, vamos dar uma olhadinha aqui, olha. Deixa eu só voltar um pouco aqui. Observa que ele vendeu aqui e saiu aqui. Ele não chegou a executar a compra, tá? Mas ele não vendeu novamente, por quê? Porque não tinha dado condição de venda. Ainda para ele poder estar fazendo uma entrada. Então agora ele fez uma compra aqui e ele saiu nesse ponto aqui, fez uma venda aqui e saiu nesse ponto aqui. E assim ele vai trabalhando, ou seja, ele não vai trabalhar fazendo duas compras no mesmo movimento, assim como ele também não vai fazer duas vendas no mesmo movimento. Ele só vai trabalhar nesse formato. Fez uma compra, depois é venda. Fez compra, depois venda. Fez compra, venda. Comprou, venda. Compra, venda, tá bom? E quando é que ele vai estar fazendo essa compra e essa venda? Quando o box estiver a favor do movimento, ou seja, aqui, olha, o box fechou acima aqui e ele está positivo. Sendo assim, ele vende. Assim também, sendo assim, ele compra. E a mesma coisa aqui na questão da venda. Ele entrou vendido aqui, visto que o box fechou negativo. Entrou vendido aqui, box fechou negativo. Entrou comprado aqui por conta do box que estava positivo, diferente de um box negativo, verde, que não dá característica para ele para poder estar entrando numa compra, tá bom? Então, esse aqui são algumas configurações, né, que seriam válidas eu estar passando para vocês que vocês pudessem estar entendendo como funciona a metodologia do Magic Bird, tá bom? Tá, o que a gente vai ter que notar aqui é que quando ele sai da operação, quando o movimento aqui, que a gente pode estar notando em pontos, é acionado, tá bom? Ou seja, eu tenho uma quantidade de pontos aqui considerável aqui para que ele possa estar atingindo como alvo. Caso contrário, se ele não atingir esse ponto como alvo, o stop sempre vai ser o que? O Parabolics aqui como proteção para ele, tá bom? Então, seja, se ele não atingir o alvo e ele pegar e voltar no Parabolic SAR, ele vai dar o stop como sendo ele o acionado, tá bom? Então, observa que ele estava comprado aqui, quando chegou aqui, ele acionou aqui o stop do Parabolic SAR, porque virou para compra. E a mesma coisa aqui, ó, ele estava comprado aqui, aí o que aconteceu? O Parabolic SAR deu o acionamento, ou melhor dizendo, ele estava vendido aqui, acionou aqui o Parabolic SAR de stop dele. Então, ele comprou aqui, atingiu o alvo ali. Vamos olhar mais para frente aqui. Esse aqui foi o movimento de agora de tarde, né? Vamos ver mais para trás aqui. Vamos ver aqui o dia de hoje mais para trás. Pronto. Dessa linha branca para frente aqui foi o dia de hoje. Então, ou seja, olha aqui, ele comprou aqui e não atingiu o alvo. Então, o Parabolics, quando inverteu aqui, olha, que ele deu essa primeira inversão aqui, fechando o negativo, ele já saiu da operação e ele vendeu em seguida. Vendeu aqui, Parabolic SAR, veio e estopou aqui por conta dele ter fechado aqui em cima. Comprou e estopou aqui. Vendeu, saiu no alvo, comprou, saiu no alvo, vendeu, saiu no alvo, comprou, saiu no alvo. E assim ele foi trabalhando, tá bom? Aqui ele não deu nenhuma condição de compra, visto que ele já estava comprado aqui. Aqui estava positivo, então ele não faz nada, por isso que ele não deu venda, tá? Por conta do box estar positivo. E ele foi dar uma venda somente aqui, olha. Ele não entrou nessas outras entradas aqui, mas entrou com venda aqui e saiu aqui da operação. Comprou aqui, saiu aqui, vendeu aqui e saiu aqui, tá bom? Então esse é o formato do qual ele vai estar trabalhando. Qual é a configuração que eu estou utilizando nele aqui? Se eu for nos parâmetros aqui, botão direito, propriedades, eu vou ver que na versão Premium eu tenho aqui condição de poder estar trabalhando com mais de um contrato, tá? Diferente da versão Free, que você vai conseguir trabalhar somente um contrato. Essas configurações aqui com relação ao Parabolics, você vai poder estar tendo acesso, poder estar alterando na versão Premium. Na versão Free, ela já vem configurada nesse modelo. Você não consegue estar fazendo esse ajuste, mas
é um modelo já bem interessante. O porquê de deixar essa configuração aqui liberada na versão Premium? Porque a gente entende que algumas pessoas têm já a utilização do Parabolic SAR e às vezes ele tem alguma configuração que é interessante para ele poder estar utilizando aqui. Então ele faz esse ajuste, ele vai fazendo seus próprios backtests e utilizando-se da automação dentro daquilo que ele já vem utilizando com o indicador, tá bom? Então por conta disso a gente tem essa questão ali já liberada, inclusive para o pessoal aí que é membro, para aqueles que adquirem aí pela loja Estratégia do Profit a versão Premium. A gente tem aqui o alvo, né? O alvo eu coloquei aqui como 100 pontos para poder estar atingindo aqui o stop offset, que é a proteção no caso, né? A gente geralmente coloca caso ocorra de ter um movimento brusco aí, né, com relação à questão do preço, né? Então ele vai te protegendo, né? E na versão Premium a gente tem esse aqui que é o que? É uma configuração para pausas e notícias, tá bom? Então pausa 1 e pausa 1 inicial e pausa 1 final. O que seria isso daqui? Seria exatamente isso daqui, olha. Se eu colocar aqui para que ele pare ao meio-dia, então eu coloco aqui, ó, 12:00, dou um OK e a gente vai ver que a partir do meio-dia ele vai ficar para nós numa cor escura, que é exatamente essa cor aqui, ó. A partir do meio-dia, os boxes todos ficam escuros, né? É claro que o indicador e a automação não tá escura, por quê? Porque se eu quiser que ela fique escura, eu também tenho que vir aqui, ó, propriedades, e eu tenho que colocar nela também a mesma coisa. Eu quero que ela não apareça aqui, por exemplo, então eu dou um aplicar aqui agora, e a gente vai ver que aquela questão do editor de estratégia ali, ou melhor dizendo, da estratégia do Profit já não está mais aparecendo para nós, né, da área de automação. Então, se eu der um cancelar ali, ela já vai aparecer para mim novamente, caso eu queira. Então, tem uma configuração ali feita. Vou só voltar aqui novamente, que seria as pausas, né? Deixa eu tirar aqui, vou deixar 22:00, que daí ele não vai fazer nenhuma leitura disso. Vai voltar para mim aí já o editor de estratégia. Vou aqui no primeiro também, se eu quiser, e já retorno aqui também, ó, para 22:00. E aí eu tenho aí já ele totalmente livre para eu poder trabalhar dentro do dia com relação às operações aí. Isso aqui é indicado o quê? Para dias de notícias, para questão de pausa também. Eu quero que ele pare das 9h30, que vai ter uma notícia, então das 9h25 às 9h35. Ou eu quero que ele opere somente até meio-dia, então eu posso colocar isso aqui também, que ele vai zerar suas ordens aí no decorrer desse período aí, tá bom? Então são algumas informações que a gente tem isso para poder estar trazendo para vocês, beleza? Então como que eu vou colocar a automação para funcionar ou até regra de coloração? Se porventura você for trabalhar com ele de forma manual, como eu disse, né, por ter a regra de coloração, você precisa entender que eu vou estar comprando somente no primeiro movimento que ele vai estar fazendo, tá? Então, ou seja, ele deu um C aqui para mim e ele já deu para mim característica de entrada. Então, eu não entro aqui novamente, por quê? Porque ele já fez uma aqui, ó. Então, entenda bem essa questão aqui, ó. Ele fez uma entrada aqui, ó. Quando ele fez uma entrada aqui, então, eu posso colocar minha ordem aqui, um alvo, né? Que daí eu vou estar estipulando, no caso que eu estipulei 100 pontos. Após ele atingir esse alvo, eu não tenho outra característica de entrada para compra, enquanto não der uma de venda para mim. E aí foi dado uma de venda somente aqui nesse ponto aqui, ó. Por que esses dois aqui não foi venda, Johnny? Porque esses dois aqui não foi negativos, eles foram candles positivos, tá bom? Então aqui teve um candle negativo e acionou para minha venda. Então eu poderia muito bem vir aqui, colocar uma ordem de venda aqui nesse ponto aqui, com alvo de 100 pontos. E aí, se porventura o mercado não atingiu o meu alvo, eu tenho que sair dessa operação quando o box virar contra a minha posição ali, dando condição de compra no caso. Aqui não foi aqui, né? Porque aqui ele atingiu o alvo e aqui também ele atingiu o alvo, tá bom? Não, mas eu vou trabalhar com a forma automatizada. Então, se eu vou trabalhar com a forma automatizada, eu posso simplesmente vir aqui, né, em automações, e aí eu vou estar fazendo o quê? Vou estar colocando essas configurações na própria automação. Então, automações de estratégia, vou estar abrindo aqui, para que a gente possa estar dando uma olhadinha aqui. Vou estar vendo aqui automação, nova automação, e eu vou estar abrindo aqui para vocês aqui a automação. Vamos procurar por ele, né? Então, vamos procurar aqui por Magic Bird, e eu vou colocar ele aqui, ó. Tá aqui ele aqui, vou pegar aqui
e eu vou colocar as configurações nele. Então eu vou trabalhar com 8R. Então 8, vou colocar aqui 8R. Depois eu vou estar abrindo para vocês estar vendo lá. Vou estar deixando ele aqui com as configurações que eu tenho lá para vocês, ó, como eu mencionei, está tudo aberto aqui, alvo em 100 pontos. Se eu for trabalhar com ele só até meio-dia, eu coloco aqui 12 horas, tá bom? Até meio-dia. Inclusive eu coloquei aqui essa observação aqui, ó, melhor horário, que daí não tá dando para ver muito bem aqui, mas tá aqui que é das 9 ao meio-dia na minha observação, tá? Das 9 ao meio-dia. Até seria interessante se desse para melhorar isso aqui para poder estar olhando, né? Mas é das 9 ao meio-dia. Então, beleza, eu coloquei ali das 9 ao meio-dia. Método de entrada, não mexo em nada. Posso estar colocando aqui também, ó, das 9 ao meio-dia também, que ele vai entender isso aqui também, né? Caso eu queira. Então, tá aqui das 9 ao meio-dia, saída. Vou zerar ele aqui. Vamos zerar ele aqui ao meio-dia, 0001. Então, ele não vai ter operações ali nesse período ali, tá bom? Então deixa eu estar vendo aqui, beleza, vamos ver, segurança, perca, se eu quiser eu posso estar colocando aqui também, né, o gerenciamento de risco para ele, né, caso eu queira, aí fica a critério de cada um de vocês, né, colocar o gerenciamento de risco ou não, né, mas é aqui que a gente coloca esse gerenciamento de risco, né, então eu posso estar colocando o gerenciamento de risco aqui para poder estar vendo aí o desempenho dele aí, tá bom? Nos backtests aí. E aí eu dou um criar. Dado um criar aqui, ele já vai aparecer para mim aqui. Deixa eu só procurar aqui, ó, Magic Beard. A gente tem ele configurado aqui, é só eu dar um executar e ele já vai estar iniciando aí o operacional, tá bom? Então deixa eu só pegar aqui, deixar ele livre para que eu possa estar movimentando aqui, ó. Isso, deixa eu pegar aqui, ó. Vamos ver aqui se teria alguma entrada aqui no momento. Deixa eu só puxar mais para o lado. E a gente vê que ele teria uma entrada exatamente nesse ponto aqui. Na verdade, ele já teria feito uma entrada. Como não fechou ainda, ele não vai fazer nada, né? Ele está aguardando uma situação para que ele possa estar pensando numa possível entrada, beleza? Mas vamos lá. Eu vou abrir agora aqui o editor de estratégia para a gente poder dar uma olhadinha aí, beleza? Como que foi o desempenho dele nesse mês. Pronto, vamos dar uma olhadinha aqui no editor de estratégia do Profit, como é que foi o desempenho dele, tá? Deixa eu só puxar aqui. Vou colocar aqui no dia de hoje, tá bom? Pra gente poder dar uma olhadinha. Vou fazer uma alteração aqui, vou deixar aqui das 9 até meio-dia, tá bom? Até o meio-dia, como mencionei com vocês ali. E o risco aqui, no caso, vou colocar para ele pausar aqui ao meio-dia 01, embora ele vá operar somente até meio-dia, mas já deixo ali naquele formato ali, beleza? O que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar vendo aqui, né? Eu vou estar olhando aqui se as propriedades estão de acordo com o que eu já coloquei lá no robô, inclusive, né? Mini contrato vai ser 1, deixa eu colocar aqui, alvos também vai ser 100 pontos, vou deixar aqui como stop offset também, vou deixar aqui, inclusive, aqui para que ele, após o meio-dia, também pare, beleza? Vou dar um aplicar aqui e vamos ver como é que foi o desempenho dele aí no decorrer desse mês aqui, para que a gente possa estar tendo uma noção aí, tá bom? Deixa eu dar um ok aqui, eu vou dar aqui um executar, beleza? Vamos ver aí como que ele se saiu aí no decorrer desse período. Vamos ver aqui, vou jogar ele para cima, para que eu possa estar identificando aqui. Só um momentinho que está carregando ali, pessoal. Deixa eu só terminar de carregar aqui. Pronto, então ele já carregou aqui para nós aqui, como que foi aqui dentro desse período Magic Beard 8R no dia de hoje, tá bom? Então no dia de hoje ele estaria fechando com R$33 no momento. Deixa eu só ver aqui até que momento que ele está operando. Vamos ver aqui, está tudo certinho, beleza, beleza, tudo certinho aqui. E ele 10, vamos ver aqui, chegou às 11 ao meio-dia, ele tem que parar. Então exatamente isso aí ocorreu ao meio-dia, ele parou por aqui mesmo, né? Ou seja, aqui nesse ponto aqui, e não abriu mais nenhuma operação lá. Deixa eu só vir aqui em propriedades e deixa eu só ver uma questão ali que ele ainda botou cor para lá. Então deixa eu só aqui a pausa inicial 0, 1200, dou um ok aqui e aí ele já vai ficar escuro para lá, sem plotar para mim aqui no caso
as cores. Então ele encerrou as operações exatamente nesse ponto ali, beleza? Então aqui eu já tenho já os parâmetros para o dia de hoje. Vamos dar uma olhadinha como é que ele foi no dia da semana no 10R. Vamos ver aqui dentro do mensal aqui. Vamos ver como é que foi aqui o decorrer desse período aí com relação às operações no mensal. Então a gente teve aí, né, no mensal, deixa eu só puxar aqui para vocês aqui, no índice, né, se tratando do índice, a gente teve aí um fator de lucro aí até interessante, tivemos aí um saldo líquido de 1.544, mas vamos pegar aqui, vamos colocar aqui os custos aqui também. Hoje, no índice, se tratando de índice, a gente tem que colocar pelo menos 0,25, porque a corretagem é zero. Então, vamos colocar os emolumentos 0,25 ali, e a gente vai ter já algumas informações com relação ao custo. Então, com relação aos custos, a gente teve aí R$ 234 de custos aí na plataforma com relação aos emolumentos da B3. Então, a gente teve aí, né, no caso, foram um total de 468 operações, né? No caso, são todas automatizadas, um percentual de assertividade de 60,9%, né, um drawdown aí, ó, de 23, um drawdown até interessante. A gente teve aqui um declínio máximo entre topo e fundo de 307 e um declínio máximo de trade aí que foi 176, tá bom? Então, o fator de média lucro nosso é 2,8. E a gente teve aí uma razão de média lucro, média prejuízo de 0,87. Então a gente teve um fator de lucro aí de 1,37, fator de lucro bem interessante para poder estar analisando, tá bom? Se a gente for ver a curva de patrimônio, uma curva de patrimônio crescente aí no decorrer desse mês. Se eu for querer puxar aqui 3 meses, ele não vai puxar para mim. Se eu pudesse puxar, seria interessante para a gente poder ter a informação também. Deixa eu só ver aqui. Ele puxou para mim aqui, ele chegou a puxar, rapaz, puxou aí, ó. Puxou para mim aqui, não, ele puxou para mim o máximo aqui, foi 3/9 a 30/9. Foi o que ele puxou para nós aqui de máximo aí, com relação a esses parâmetros aí, tá bom? Foi o máximo isso daqui, 9, 10, lá tá no mês 10. Então o máximo que ele puxou para mim foi isso aqui no 8R, tá bom? Então a gente teve aqui esse índice de assertividade com relação ao operacional, a curva de patrimônio, bem interessante também, dentro desses parâmetros aí, operando somente com um contrato, tá bom? E a gente vai ver lá, vamos dar uma analisada aqui, como é que foi o fator aqui, ó, o fator de máximo de topo e fundo aqui de perca foi de R$ 307, e o fator de declínio máximo de trade foi 176. E ele diminuiu aqui, ó, o drawdown dele, inclusive, é um percentual aí de 12% de drawdown, um percentual baixo, bem interessante também. Querendo ou não, a gente tem que levar em consideração, tá bom? E a gente vai ver aqui que o fator de lucro dele está de 1,45, um fator de lucro bem interessante também. O índice de assertividade aí foi de 62,45. Então, e os custos já estão todos computados aqui também, tá? Isso aqui se tratando de 8R, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui no 10R, como é que foi no 10R, que se teve muita alteração aí com relação aos fatores, né? 10R também não foi muito diferente não, né? Claro, né? A gente teve menos operações, né? Visto que a gente está trabalhando com um período de renco um pouco maior, mas mesmo assim fechávamos um mês positivo. Vamos ver a curva de patrimônio também, a curva de patrimônio aí que também não foi uma curva de patrimônio ruim. A gente for olhar aqui o drawdown, deixa eu dar uma olhadinha no drawdown aqui, como é que foi o drawdown. O drawdown dele foi de 23,94, já foi um pouquinho maior, tá bom, pessoal? Então é coisa que a gente tem que levar em consideração. Ah, mas um 10R, vamos pegar aqui, vamos ajustar isso daqui para um alvo menor. Então vamos colocar aqui que porventura eu vá querer buscar aí somente 50 pontos. Então deixa eu colocar 50 pontos aqui, vamos ver como é que seria a assertividade dele e o desempenho dele dentro de 50 pontos. Não mudou muita coisa não, tá? 50 pontos, não mudou muita coisa, fechou positivo, mas não mudou muita coisa. A gente vê aí que foi poucos os ajustes aí, né, que teve aí, só aumentou, deixa eu ver, 630, deixa eu pegar aqui e deixa eu alterar aqui novamente para 100 pontos, vamos ver quantas operações deu ali no caso. 100 pontos, 630 operação, vamos ver quanto é que foi agora aqui, 626, né? Deu até um pouco menos aqui do que a outra, porque a outra está
buscando um alvo um pouquinho maior, tá bom? Então, dentro desse período aqui, 15 do 8 a 30 do 10. Esse aqui ainda puxou um pouquinho mais para trás ainda, o 10R, por conta do 10R ser maior do que o 8R, então ele chegou a puxar um pouquinho mais para trás ainda, 15 do 8 a 30 do 10, diferente do 8R, tá bom? Então são informações interessantes que a gente tem aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para vocês também, inclusive, já aproveitar a oportunidade. Vamos colocar aqui um Slim Page aqui, que seria que esse Slim Page seria como se ele estivesse entrando atrasado, tá, pessoal? Então eu coloquei um Slim Page aqui para considerar que ele estivesse entrando atrasado. Então vamos considerar que ele está entrando atrasado aí na operação, e que ele não está entrando exatamente no preço, tá bom? Como ele entra no mercado, então eu vou colocar que ele está entrando atrasado. Mesmo ele entrando atrasado, ele ainda está fechando aqui com resultado interessante. Se eu for para o 8R lá, vamos dar uma olhadinha no 8R, como é que ele está fechando o 8R, com o Slim Page ali ativado também, tá bom? Ah, Johnny, por que você está passando isso daí? Porque muitas vezes as pessoas me perguntam no privado e quer que eu mande para elas isso aqui. Então, por conta disso, já estou passando para vocês aqui já como que seria mais ou menos esse Slim Page ativado, que seria o caso dele estar entrando atrasado. Observe que na entrada ele já não está entrando no preço exato, ele está entrando acima do preço já. Se eu tirar o Slim Page aqui, olha, ele vai mudar aqui, vai vir para o preço de fechamento certinho, olha lá, como movimentou ali. E aí já muda até o valor ali. Então eu vou colocar para que ele entre atrasado aqui. Então se ele estiver entrando atrasado aqui, ainda assim ele está fechando positivo aqui. Vamos por que ele entra mais atrasado aí. Vamos ver como é que ele vai fechar se ele entrar mais atrasado ainda. Se ele ainda fecha positivo, ou se ele fecha negativo. Ainda assim a gente vê que ele fecha positivo aí dentro desse período, tá bom? Vamos colocar aqui um período aqui de mensal, né? A gente viu lá no trimestral lá, embora só puxou do dia 3 do 9, mas no mensal a gente já vê que ele mudou um pouco se eu deixar ele com o Slim Page 2 acionado, que seria mais atrasado ainda. Se eu diminuir um pouquinho aqui, que seria só um atraso, vamos ver como é que ele fecharia ali, se melhoraria ou não. Já melhorou um bocado já. Então, ou seja, mesmo ele entrando atrasado, ainda assim ele está fechando com um resultado interessante, diferente de quando ele entra no preço exatamente, tá bom? Então seria mais um vídeo aí para que vocês possam estar entendendo como funciona o Magic Beard, tá? É um operacional bem interessante aí, do qual já há um bom tempo o pessoal tem me pedido. Eu compartilho eles com vocês hoje. E se porventura você tiver interesse aí, tá utilizando esse do operacional aí na versão Premium, tá bom? Lembrando que tá para a comunidade aí do YouTube. E para vocês aí que tem interesse também pela própria loja de estratégia do Profit, é só procurar lá por um custo bem baixo também. Você vai encontrar ele na versão Premium, tá bom? Podendo operar até mais de um contrato, tá bom? Então você vai ter a liberdade lá de poder estar alterando isso daqui e estar operando mais de um contrato. Veja que na versão Free, você só opera um contrato, você não tem a condição de poder estar alterando. Mesmo colocando dois aqui, ele não vai operar com dois contratos, a não ser que na própria estratégia eu coloque aqui que ele opere com mais de um contrato. Se eu alterar isso, se eu pedir para que ele opere com mais de um contrato, aí sim ele vai estar respeitando isso e vai estar operando com mais de um contrato, tá bom? Então somente nessas questões aqui é válido a gente ressaltar que é um diferencial que a gente tem aí para poder estar compartilhando com todos, beleza? Então, pessoal, lembrando que se você ainda tem interesse de repente em estar desenvolvendo uma estratégia ou algo do tipo de forma automatizada, é só me chamar no privado aí, a gente pode analisar a tua estratégia, a gente pode estar automatizando ela aí e vendo a questão relacionada a custos para isso, tá bom? E se porventura você tiver interesse em estar fazendo o meu curso de dólar, que eu já tenho disponível aí já para poder estar compartilhando com vocês, me chama no privado e na descrição do vídeo eu vou deixar aí o link para que vocês possam estar olhando aí o material que eu tenho aí para poder compartilhar com vocês aí relacionado a dólar, o meu operacional que eu utilizo e que o pessoal aí que já fez o curso comigo, mentoria e tudo mais, tem dado aí um bom feedback aí, tem se saído muito bem nesse mercado aí tão desafiador, beleza? Grande abraço, pessoal, fiquem com Deus e até mais, tchau!